Olá, boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um estudo. Nessa noite nós vamos encerrar a carta de Paulo aos Filipenses. Eu tenho um carinho muito especial por essa carta. Eu aprendi a amar essa carta com o grande professor Oscar Bonifácio, pastor Oscar, um homem de Deus, um homem dedicado, um homem de um coração, de um amor pela igreja tremendo. Ele dizia que a carta de Paulo aos Filipenses é uma declaração de amor do pastor para com a sua igreja e da sua igreja para com o pastor. Ele diz que toda igreja, nunca me esqueci disso, deve ler essa carta com muito carinho, com muita dedicação. E o pastor da mesma forma. E assim ambos se declararem amor um pelo outro. E eu concordo com o pastor Oscar, meu grande professor, meu grande mestre. Porque realmente, cada vez que leio a carta de Paulo aos Filipenses, eu amo mais a minha igreja. Eu sei o quanto Deus é maravilhoso. Eu quero compartilhar com vocês hoje. Vamos encerrar essa maravilhosa carta, revendo rapidamente o capítulo 3 e 4. E o que a gente pode aprender? O nosso tema de hoje é o alvo a ser alcançado. E eu quero, antes de ler a palavra de Deus, orar com os irmãos, suplicando as bênçãos de Deus para o estudo desta noite. Nós vamos ler daqui a pouco o texto de Filipenses 3, 13 e 14, que é o texto base, mas eu quero, antes de ler a palavra, orar com você, suplicar as bênçãos de Deus sobre a sua vida, que o Deus tem algo a nos falar nesta noite. Eu quero, nesse instante, colocar a música de fundo, que eu ouvi muito essa música hoje, essa música falou o meu coração, porque também nos dá uma segurança diante de Deus. Então eu quero orar com você nesse instante. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero, Deus amado, te louvar pela essa oportunidade que temos, diante desses dias difíceis que estamos vivendo, impossibilitados, Senhor Deus, estar reunidos como tua igreja, mas não impedidos de cultuar, não impedidos de te adorar, não impedidos, Senhor Deus, de estar em comunhão com o teu povo. Pai, que a finalização do estudo de Filipenses possa, Senhor Deus, abrir nossa mente, o nosso coração, para vivermos uma vida que te agrade, que te honre, glorifique. Portanto, Deus amado, que teu Santo Espírito esteja conosco na transmissão e na recepção desse estudo, porque em teus braços nós entregamos a nossa vida, Pai. Nós descansamos nos teus braços. Eu te suplico, Pai, em nome de Jesus, o Senhor fala no nosso coração nessa noite. Nos abençoe cada pessoa que ouvir essa palavra. Que seja, Seu Deus, tocado, que seja edificado, que haja crescimento do teu povo. Eu te louvo por essa oportunidade e te peço por cada pessoa que estará ouvindo essa palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos, nesse instante, amados irmãos, ler Filipenses 3, 13 e 14, que é a base do nosso estudo. Convido você a ler comigo esta carta, estes dois versículos, bastante conhecido, é um texto clássico da Palavra de Deus, que diz assim, Filipenses 3, 13 e 14, a Palavra de Deus assim diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo tê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos irmãos, queridos amigos que estão nos ouvindo, estão participando conosco nessa oportunidade, eu devo dizer uma coisa para você. Essa carta de Paulo à igreja de Filipenses é uma carta que pode mudar a sua vida. Eu peço muita atenção porque é importante aquilo que nós temos a tratar nesta noite. Eu conto com você para estar atento, pensando. E digo também, se você não leu esse livro, já leu uma vez, duas vezes, não importa. Lê novamente. Antes de ler, peça a Deus para que Ele fale ao seu coração. Eu não sei quantas vezes eu já li essa carta. Certamente mais de 10 vezes. E cada vez que leio, ela me fala, Deus me fala algo grandioso. É como se eu não tivesse lido.
É como se eu estivesse indo pela primeira vez. Eu me encanto. Nosso tema de hoje é o alvo a ser alcançado. Ter um alvo é fundamental na nossa vida. A pessoa que não tem alvo, não tem objetivo, não tem propósito, é uma pessoa de vida vazia. Quem não tem alvo, não tem propósito, não sabe para onde vai. Está perdido. Qualquer situação vale. Sonho é algo importante. Você precisa sonhar. Você tem que ter algo no seu coração para buscar. Você precisa de meta. Todos nós precisamos de meta. Meta, alvo, objetivo, propósito, tudo tem o mesmo sentido. Nós precisamos de um alvo na nossa vida, para que possamos buscá-lo e alcançá-lo. Paulo, nesta carta aos Filipenses, ele fala isso com clareza. Ele mostra para aqueles irmãos que a importância dos propósitos na vida. Ele fala com o seu maior alvo de Paulo, por incrível que pareça, meus amados irmãos, não era o seu trabalho. Paulo fez um trabalho tão grandioso, mas o seu grande alvo, a sua busca incessante enquanto respirou, foi ser como Cristo. Ah, que coisa maravilhosa! Nós cristãos temos que ter Jesus como o nosso alvo maior. Este foi o alvo perseguido por Paulo durante toda a sua vida. Depois da sua conversão, é lógico. Até então, antes da sua conversão, quando ele era Saulo, o seu alvo, o seu propósito, embora de uma forma bem terrível, era perseguir a igreja, porque ele acreditava que tudo aquilo que ele fazia estava certo. Ele era preso pela religião. Então, nós temos o seguinte, primeiro ponto, o cuidado com quem e o que estamos aprendendo. Ah, meus irmãos, Paulo chama atenção logo no início deste capítulo 3. Ele diz assim, meus irmãos, quanto às outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Para mim, não é difícil escrever-vos as mesmas coisas. Isso vai dar segurança. Tomai cuidado com esses cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Paulo que está orientando aqueles irmãos para serem zelosos com quem você está aprendendo e o que você está aprendendo. Quem tem sido o seu mestre? Que ensino ele tem lhe dado? Porque aquela igreja estava passando por uma situação difícil. Paulo chama aqui de cães. Tamanha era a maldade daqueles falsos crentes no meio da igreja. Nós temos que vivenciar uma igreja ativa, que caminhe, que zele pela palavra, que priorize o ensino correto da palavra de Deus. E os irmãos me conhecem muito bem, o quanto eu sou zeloso, o quanto sou preocupado com que tipo, que alimento eu tenho dado às ovelhas de Deus, que Deus me confiou. Porque as ovelhas são de Deus, são minhas. Mas é minha responsabilidade cuidar. Então os irmãos que me conhecem sabem o quanto eu me preocupo com a qualidade do ensino, daquilo que a gente tem trazido para os irmãos. Por isso, amados irmãos, Paulo está preocupado. Paulo chama, ele fala, vou ler novamente. Ele diz assim no início, quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim. É a segurança de vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Sabe por quê, irmãos? Hoje a nossa igreja são atacadas por pessoas dizendo crentes, sendo homens e mulheres de Deus, trazendo ensinos diferentes daquilo que Jesus ensinou. É isso que Paulo está dizendo. Basta alguém falar alguma coisa que você fica preocupado, achando que ele está certo. Quer dar um exemplo aqui? Você, irmão de Vila Maria, da nossa amada igreja. Já tivemos problema com algumas pessoas novas na igreja, que chegavam parecendo ovelhas. Depois vinham com ensinamentos estranhos, tentando desviar a igreja. Nós já sofremos com isso. A pessoa vinha com uma conversa,
você sabe que todo malandro é bom de conversa, sabe ludibriar, mas na verdade são lobos vestidos de ovelha. É isso que Paulo está dizendo. Paulo afirma que nós temos que ter cautela com aqueles que ensinam e com o que ensinam. A ideia que Paulo está dizendo aqui é preste atenção, fique atento, conheça a palavra, se envolva com a palavra, porque isso pode mudar a sua vida, porque pode trazer um conhecimento com aparência de verdade, com aparência de realidade, com aparência de Bíblia, mas são palavras do diabo tentando mudar você. Pessoas às vezes se deixam ser atraídas. Paulo adverte em 1 Timóteo que nos últimos dias as pessoas terão comichão nos ouvidos, darão ouvidos a fábulas. Por isso, meus amados irmãos, cuidado com quem ensina e o que ensina, porque isso pode fazer toda a diferença na sua vida. Nem sempre perder é derrota, quando perdemos para ganhar a Cristo. Essa experiência de Paulo é fantástica. Olha o que Paulo diz aqui, amados irmãos, no verso 7 do capítulo 3. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Mais na frente nós vamos ver que Paulo se apresenta como ele era. Ele não se vangloriava do tempo que ele era, quando ele era fariseu, um homem respeitado, conhecedor das leis, aplicava a lei ao pé da letra. Tanto é que ele perseguiu a igreja por causa do zelo pela religião, por um equívoco de entendimento da Escritura. Então Paulo diz que tudo que ele aprendeu, que era muita coisa, Paulo era um jovem estudioso, um jovem comprometido com a palavra, com a lei, e ele sabia muito bem, ele conhecia perfeitamente, ele era zeloso. Paulo era um homem religioso, mas não era espiritual. Só se tornou um homem espiritual quando teve o um encontro com Jesus. E ele diz assim, Paulo mostra os seus valores anteriores e agora. Há muitas coisas, amados irmãos, que achamos que temos ganhado, mas na verdade nós temos que deixar. Paulo é bem claro, aquilo que eu achava que era importante, hoje para mim não tem mais sentido, porque Cristo é superior a todas as coisas. Paulo fala, deixei para trás, não tem mais valor. Ele não está desprezando o conhecimento da lei, não. Ele está dizendo que o valor da lei diante de Cristo era inferior. Agora o novo alvo, o novo propósito era Jesus, é ser como Cristo. Tem sido para Paulo o alvo dele caminhar, seguir e ser como Cristo. Paulo deixa claro a sua nova condição. Paulo aprendeu que o seu alvo era muito maior do que a sua religiosidade. Ele não podia nem comparar. Ele coloca como perda diante da sublimidade de Cristo. Amados irmãos, nossos olhos precisam estar fitos em Jesus. O nosso foco é Jesus. A nossa mente tem que ser voltada para Jesus. E isso tem que estar firme na nossa mente, no nosso coração, ser como Cristo. Este é o nosso propósito. Vamos dar uma pequena interrupção e voltamos em seguida.